Olá, bem-vindos à meia-noite da semana. Estamos lendo Parshat Balak. Vou dar o título de Encantamentos. Balak é um personagem que é o rei de Moab. Na leitura da semana passada, nesse avanço que estão fazendo os hebreus pelo deserto, já no final daquela caminhada de 40 anos, eles acabaram de derrotar ali adversários que são os Emorim, né, um grupo, né, que eles são bem-sucedidos, e Moab vê aquele avanço daquele povo lá tão imbuído, né, dessa missão, e ele teme. E ele imagina uma conspiração. Esse é o relato, a narrativa que a gente vai comentar aqui, que é obviamente a narrativa literal do que está acontecendo, mas nós estamos naquele platô do deserto onde desafios espirituais são apresentados. E nós vamos tentar entender aqui justamente o desafio agora, que é o encantamento. O que quer dizer um encantamento? Algo que vai ser presente porque esse rei, né, temendo a chegada aí dos hebreus, ele vai e ele comissiona um homem que é chamado de Bilam, um grande profeta e mago, né, daquela região, que é um personagem que aparece com poderes realmente verdadeiros. É interessante essa construção, onde agora nós não vamos ter aqui um personagem que é simplesmente um impostor, né, alguém que é um falso, né, profeta, ou alguém que não tem capacitações, mas a gente vai ver aqui um funcionamento, aqui está sendo apresentado para nós, um funcionamento desse obstáculo na mente humana que a gente vai chamar de encantamento. Então a história, ela é uma história cativante, porque é esse pedido do rei para que Bilam amaldiçoe aquele povo. A ideia dele é agora, se eu não consigo vencer com armas convencionais, vamos usar armas que são as armas da guerra não convencional, que aqui no caso seria a feitiçaria. O amaldiçoar aqui não é simplesmente rogar uma praga, é simplesmente criar uma aura totalmente negativa, que pudesse desmontar aquela potência, de propósito que vinham trazendo aqueles indivíduos
naquela sua caminhada, naquela sua jornada. Então ele é todo o texto, a gente não vai poder aqui abordar tudo isso, dê uma olhada, é literariamente um dos trechos talvez mais bonitos da Torá, onde ali há uma apresentação muito simbólica de vários elementos dos que a gente vai falar aqui. Mas esse indivíduo que parece ter realmente poderes, né, e a Torá vai tratá-lo, isso é a coisa mais interessante, vai tratá-lo não como um impostor, né, vai tratá-lo como alguém que tem potências que não são pequenas. Né? Mais adiante no texto vai ser dito que ele shomea imrei el, ele escuta as falas de Deus, que ele é machazé, shaddai e echezé, né? Ele é alguém que enxerga, né, o Criador, veyodea dat elion, e ele sabe o pensamento ou as reflexões lá das alturas, né, elevadas ou divinas. Então é um sujeito que tem credenciais verdadeiras e importantes. E a história toda vai correr pelo fato de que ele, quando ele é chamado para essa missão, ele inicialmente diz a Balak, que dá nome a esse trecho, e ao rei de Moab, ele diz a ele que ele só vai fazer o que Deus quiser e que ele só pode, como um verdadeiro emissário de Deus e da realidade, só se houver alguma possibilidade, né, alguma brecha, ele vai conseguir amaldiçoar o povo, né, e criar aquela conspiração. E ele tinha essa também, o próprio Balak diz que ele é uma pessoa conhecida na região, Asher Tevarech Mevorach, tudo que ele abençoava era abençoado, Ve'asher Taor Yuar, e tudo aquilo que era amaldiçoado, ele amaldiçoava. Aqui para nós ressoa como esses personagens que você vai buscar pedindo para jogar uma mandinga, alguma coisa, né, e criar ali um obstáculo espiritual, e esse era o sujeito que estaria mais capacitado a fazer isso. Mas o texto vai nos mostrando o quanto ele aparentemente começa com essa integridade de simplesmente ser um instrumento do desejo divino, e aos pouquinhos, como o rei vai oferecendo mais dinheiro a ele, ele vai sendo corrompido de uma maneira muito interessante. E é esse o grande elemento que a gente vai tratar aqui, que é essa corrupção que acontece nesse planalto da nossa vida adulta, que é uma corrupção por encantamento, né? É uma corrupção que vai minando certos aspectos críticos do ser humano e vão nos colocando num grande labirinto onde nós mesmos vamos nos atrapalhando, né? E quanto mais capacitado, quanto mais inteligente você for, mais elementos, ou mais grandioso, mais, né, como aqueles quebra-cabeças de 1000 peças, ou de 5.000 peças, ou de 10.000 peças. Quanto mais inteligente você for, o seu labirinto vai tendo 10.000 peças, 20.000 peças, 100.000 peças. E esse encantamento é ele que é muito interessante. Mas vamos observar o que vai acontecer aqui. Porque a história, basicamente, a referência da história é que ele é comissionado, então, para amaldiçoar. Ele vai fazer tudo o que é possível para manipular, né, a escuta que ele está tendo de Deus, e Deus nunca diz para ele para fazer isso. Deus diz para ele, olha, só faz o que eu te disser, e esse povo é um povo abençoado, que está ali blindado de alguma forma, portanto essa é a realidade. Você tentar criar uma outra realidade só porque você deseja essa realidade, é um pouco aqui o que está em jogo nessa questão do encantamento. Então ele é um personagem, Bilam, que vai
se deteriorando, ele tem potências, mas nessa história ele vai se transformando num personagem que está sendo corrompido, né, gradualmente, mas não corrompido só pelo dinheiro, né, que está sendo oferecido a ele. São elementos internos que nos corrompem. Né? E esses elementos são labirínticos, eles são relações que a gente tem entre os nossos desejos, né? Essa ganância, né? O dinheiro aqui é a presença de um interesse, a presença do seu ego comandando a vida. E esse personagem é muito importante que ele não seja desqualificado nem como perverso no primeiro momento, nem como alguém que não é capacitado, né? E que, portanto, ele representa não só um ser humano com plena potência, mas um sujeito que é quase genial. E como essa genialidade ela não resolve o problema dessa retidão, dessa construção íntegra do ser humano, muito pelo contrário. Provavelmente é um instrumento que torna ainda mais complexa essa relação com os encantamentos. Nós ficamos muito encantados, né, exatamente pela nossa criatividade, pela nossa inteligência, e isso é usado perversamente por um interesse encravado em nós, que normalmente a gente chama de dinheiro, normalmente a gente chama de alguma coisa que fica obviamente focada em si mesmo, e que é essa perda de si mesmo por esse grande labirinto dessa presença, né, que vai deturpando, vai desconstruindo a capacidade crítica e íntegra de um indivíduo. Então, é interessante que no Talmud, ali há uma passagem muito curiosa que para nós vai ser importante como reflexão, porque Moisés, ele é apresentado no texto da Torá, no final da Torá, nos momentos que são quase uma eulogia a Moisés, né? E ali aparece a frase Lo kambe Israel que Moshe, né? Nunca apareceu em Israel um profeta como Moisés. E a pergunta que se fazem os comentaristas é assim, como assim entre Israel? Por que essa palavra Israel? Nunca houve em Israel um profeta como Moisés. Existia algum outro profeta nas nações que se igualasse ou que fosse maior do que Moisés? A resposta do Talmud é que sim. E quem é esse personagem? É justamente a figura de Bilam, o nosso mago aqui presente nessa história. Bilam, ele segundo o Talmud, ele tem qualidades, né, espirituais, né, como a gente mencionou, ele escuta a voz de Deus, ele vê a figura de Deus, ele conhece o pensamento de Deus, né, algo que no texto bíblico também Deus diz, Lo marchevotai que marchevotreichem, né, os meus pensamentos não são como os pensamentos de vocês, né? Então, assim, Deus está distanciando a capacidade, né, cognitiva humana de entender os pensamentos divinos. Como é possível que Bilam pudesse ter acesso a isso? Então, o Talmud, ele diz que haviam 3 qualidades que Moisés tinha e que Bilam não tinha. E haviam 3 qualidades que Bilam tinha e Moisés não tinha. Portanto, criando aqui quase que uma paridade ou uma dúvida de quem realmente era maior do que o outro. Quais eram as qualidades de Moshe, de Moisés? A profecia de Moisés tinha, primeiro,
a qualidade que Bilam não tinha, né? A qualidade de que Haya Medaber Alav Omed, ele falava com Deus de pé, diferente de todos os outros profetas que estão deitados ou estão sonhando ou tem essa mensagem, né, num momento ali onírico. Ele estava de pé. De pé representa estar acordado, né? E representa não só acordado, representa diurno, algo diurno. Portanto, Deus aparecia a Moisés em qualquer momento. Era uma coisa súbita, em qualquer momento, de noite, quando está deitado, ou quando ele está de pé na realidade dele. Existem até alguns midrashim de que isso atrapalhou a vida matrimonial de Moisés, porque imagina que Deus podia aparecer a qualquer momento, então mais complexa é essa intimidade com a sua esposa e outros momentos talvez até da vida pessoal de Moisés. Mas esse era o primeiro elemento. O segundo elemento, que Deus falava com ele, panim el panim. Era uma relação frente a frente, né? Era uma relação que acontecia, né, por fala direta, né? Enquanto que né, na qualidade dessa fala, enquanto que para Bilam, Deus não falava diretamente o que ele estava falando, ele falava por parábolas. Né? Então, panim el panim quer dizer, Deus falava como a gente está falando aqui. Na verdade, só estou eu falando, mas ok. Nessa construção que seria de um diálogo. Né? Em que ele é explícito, né? Com Bilam, Deus falava por parábolas, por metáforas. Né? E o terceiro elemento de Moisés era que era pé el pé, boca a boca. Ou seja, era uma relação que o que era dito era ali, né, presencialmente mesmo. Né? Enquanto que para Bilam era dentro de alguma atmosfera, né, de fogues ou alguma coisa que não era ali, presencial. Talvez era virtual, como a gente está fazendo aqui agora. Deus aparecia lá num Zoom com ele, mas não era pé el pé, não era boca a boca e com o presencial, né, essa representação do presencial. Ao mesmo tempo, né, Bilam tinha 3 características. Né? Primeiro, Bilam yodea mi medaber ito. Bilam sabia quem falava com ele. Lembram que quando Moisés é interpelado por Deus no deserto, lá na sarça ardente, né, ele pergunta: quem é você? Então ele não sabe, né, ele não tem clareza no primeiro momento de quem é que está falando com ele. Bilam sabe, ele sabe quem está falando com ele. Né? E também, número 2, Bilam yodea matai medaber ito. Ele sabia quando Deus ia falar com ele. Então não era como Moisés, que era uma coisa que interrompia, que vinha como como algo súbito. Ele marcava encontros, como a gente marca lá a agenda para ter o nosso encontro, né, pelo Zoom, etc. Deus avisava: amanhã de manhã, às 18 horas, horário de São Paulo, a gente vai fazer o nosso encontro. Então, isso era até uma forma até mais, digamos assim, honrada, né? Quando você tem assim um sujeito bem tratado, né, você não vai lá e interrompe ele em qualquer momento. Né, você vai e marca um horário, né, fala com a secretária, etc., marca um horário. Então, havia ali um senso até de que ele tinha até alguma cavoda, algum respeito superior ao de Moisés. E o terceiro, né,
Ayamazmin itgalut. Ele tinha a capacidade de ele convocar uma revelação. Como é aqui na nossa história, onde Balac contrata ele e ele chama Deus para fazer a pergunta. Então, essa capacidade dele, de intervir e chamar e marcar encontro com Deus, né, de convidar para um meeting, né, era o terceiro elemento de Bilam. O que tem essas características? Tudo é muito curioso, né, porque é um lugar mágico. Nós estamos aqui no mundo do encantamento, de pessoas que têm capacitações de adentrar espaços místicos, esotéricos, cada um com as suas qualidades. Mas qual digamos assim, quais são as características desses atributos que Moisés tem com Deus, diferentes desses atributos mágicos que Bilam teria com Deus, né? O Moisés, ele está sempre, ele está transparente, a pessoa de Moisés é transparente nessa relação com Deus, né? Esse fato de que ele está ali na sua realidade, né? De que ele não está nem pensando, nem evocando, ele está ali omed, e de repente aquilo adentra a realidade dele. Mostra a capacidade dele de estar focado na sua vida, nas suas coisas. Ele não está pensando que ele é amigo do cara, né? Ele não está ali exercendo essa potência de influência que aparentemente ele tem como um escolhido, uma pessoa que tem privilégios, né? Ele está vivendo a sua vida e aquilo adentra a vida dele. E quando adentra, tudo deles é direto, não só espontâneo, mas é verdadeiro, é presencial, sincero, espontâneo, íntegro, né? Isso que quer dizer panim el panim. Quando você está cara a cara, você reconhece o outro, você está ali no vínculo e não na imagem do outro. Pé el pé, boca a boca. A escuta do outro está no fato de que o outro tem fala, não é só uma boca. Né? A boca do outro dialoga com você e você está sempre numa relação. Então, assim, no tempo é a qualquer momento. Na relação é a cara na cara. Não existe só a cara de um, e na boca a boca não existe só a boca de um. Tudo está no vínculo, tudo está nesse lugar que se interconecta. Na figura de Bilam, a gente vê ali os elementos que são os elementos tóxicos que vão produzir esse labirinto do encantamento, né? Primeiro, ele sabe quem fala com ele. Ora, quando você sabe quem fala com ele, significa que você está focado na importância daquela pessoa, né? Quando você está falando com uma pessoa e a pessoa é o prefeito, né? E você sabe quem ele é, né? Então ali, pelo fato dele ser um homem poderoso, essa consciência de quem é o outro, ela já é um pé no interesseiro, né? Ele marca encontros, né? Ele sabe quando Deus vai falar. Aqui tem uma autoconsciência, né? Esses encontros, né? Pelo fato deles não serem súbitos, ele se prepara para esse encontro. E ele vai perder todos os elementos de espontaneidade, de sinceridade, porque ele fica pensando, amanhã às 9 horas, horário de São Paulo, tem encontro com Deus. Então vou me arrumar, o que eu vou falar certinho. É toda essa relação de preparativo que faz mesmo que seja ali dentro de um marco assim de ver e de ouvir Deus, mas aquilo é mediado pelo seu ego, pela expectativa daquele momento. E pior ainda, o terceiro elemento de Bilam, que é a capacidade de cutucar Deus aqui nas costas e dizer assim, ei, Psiu, é o seguinte,
quando você tem essa possibilidade, a sua mente já está pensando assim, peraí, se eu consigo chamar ele, né, se eu tenho um problema, ou se eu tenho alguma coisa que eu quero, eu tenho disponibilidade para fazer isso. Então aqui a gente está vendo que as características esotéricas de um e do outro são totalmente distintas. E o que vai fazer com que Moisés não fique encantado, porque todo o encantamento é consigo mesmo. O que mais nos encanta somos nós mesmos. A grande hipnose, a grande mágica, a grande processo de querer controlar, de adivinhar, de conhecer as estrelas, né, é, na verdade, um encantamento com o seu ego, com o seu personagem. Então, assim, nós vemos aqui uma apresentação muito interessante de que a Torá está dizendo não creio em bruxas, pero que las hay. Né? Não acredito em bruxas, mas que elas existem. Então, assim, não há uma negação dessas capacitações geniais de adentrar por lugares muito, muito profundos de sensibilidade e de parasensibilidade. Só que se você estiver municiado dos elementos equivocados, um vai na direção de poder ser impactado, de ser sacralizado, de poder aperfeiçoar a si mesmo, né, num processo espiritual de elevação, de crescimento, e o outro, por vias do encantamento, vai indo para um lugar que é um lugar, um abismo de queda crítica, intelectual, né, da qualidade, que é exatamente o que vai acontecer com a figura de Bilam. E Bilam fica tão perdido nesse labirinto, né, que ele vai perder, por mais que ele continue tendo ainda a sofisticação labiríntica, né, do místico, ele vai perder a capacidade de usar essa sua magia para ela interagir com o mundo. Então, nós temos encravados aqui nessa narrativa aquela história linda, né, e curiosa do momento em que ele vai amaldiçoar o povo de Israel, e no final ele não vai conseguir, porque o resultado não é o que ele quer, o resultado é aquele que a realidade, Deus, representa, e ele vai, na verdade, abençoar o povo ao invés de amaldiçoar. Mas no caminho de fazer isso, o burrico que ele está montado, né, e aqui uma cena caricatural, né, o homem encantado em cima de um burrico, que é o animal mais asno que existe aqui nesse olhar muito preconceituoso, né, da escala, né, animal de vida, né? Mas um anjo se apresenta na frente do burrico que ele está né, montado em direção a cumprir essa missão de amaldiçoar, e ele não enxerga esse ser espiritual, o burrico enxerga. E ele força o burrico, e o burrico não vai, porque ele vê esse obstáculo de um anjo. Então tem esse momento em que ele bate 3 vezes no animal, no asno, e o asno se volta para ele e fala com ele. De novo, aqui nesse trecho que está todo ele encantado. Parece uma história dessas que a gente conta para criança no meio da floresta. O burrico vira para ele e diz assim: por que você está me batendo? Eu sou, né, o teu companheiro há tantas e tantas cavalgadas, nunca te deixei mal, nunca, né, não fiz o que você me pedia, porque você está me batendo. Você não está vendo que tem um anjo aqui impedindo a nossa caminhada? Então, essa construção literária de fazer o animal supostamente mais asno, né, ter mais visão
do que aquele que está tentando enxergar o futuro, que consegue falar com Deus, que consegue ter os poderes do encantamento, de como ele se torna um burro, um asno, né? Não por não ter capacitação, mas porque essa capacitação é usada de maneira errada. E esse é o lugar que toda essa narrativa está se encaminhando, né? Porque em dado momento, ele mesmo, Bilam, quando ele vai dizer e vai abençoar ao invés de amaldiçoar aquele povo, e ele diz, uau, Matovo Alecha, quão incrível são as tuas moradas, Israel. Ele fica impressionado com valores. O que é valores? É aquilo que não permite labirinto. Um valor é uma saída, é uma abertura, é uma verdade, é uma liberdade. Enquanto que quando você não tem valores, você vai sendo prisioneiro, vai ficando encantado com seus próprios interesses. E ele então diz essa frase que eu acho a mais impactante, que Lo nachash beYaakov velo kesem beIsrael. Não há encantamento em Jacó, no povo, né, a representação de Jacó como sendo Israel, e não há magia em Israel. Essa ideia de que Israel, como sendo um modelo de caminhada, de aprendizado espiritual, ele é destituído desse encantamento. Esse encantamento em nós mesmos, isso que é encantamento, o encantamento em nós mesmos é sempre labiríntico e você não vai conseguir nunca avançar, se elevar, aperfeiçoar a sua pessoa, por mais que você tenha capacidades geniais de inteligência, de sensibilidades, até de poderes, né, que podem ser geniais. E é disso que está falando essa história. Como ao invés do abracadabra, que já é popularmente sabido que é uma palavra que vem do aramaico, abra, né, avra, que se faça quedabra, como eu estou dizendo, aqui existe uma magia ao inverso, que é o encantamento. Ela é uma magia porque em vez dela realizar isso, que é um empoderamento, e que a sua fala possa produzir coisas, ou que a sua genialidade, a sua espiritualidade possa produzir coisas do lado de fora, e ter uma relação digamos assim, mística ou até cheia de magia, né, de mistério, de maravilhamento, né, que são palavras do bem, de transparência, né, aqui vai aparecer as palavras da não transparência, o encantamento consigo mesmo, né, e que isso não permite você crescer em nada, muito pelo contrário, você vai ficando, né, enrolado, né, correndo atrás do seu próprio rabo, como aquela cobra, aquele personagem, aquilo que está em looping, né, e a magia, né, ela nesse platô, ele é o looping, são os loopings que essa vida adulta nos leva, pelo deserto da vida adulta, nos leva a fazer apostas erradas nesse encantamento. E esse encantamento não vai empoderar, não vai produzir nada. Na verdade, o que ele produz é o contrário de abracadabra. O que é o contrário de abracadabra? É aquilo que eu digo, eu não faço. Porque é isso que faz uma pessoa encantada. Ela fica tão encantada com as suas falas, é tão genial esse labirinto da onde você se imagina, da onde você projeta a imagem para os outros, mas principalmente para si mesmo, de quem você é, acabam fazendo com que você seja uma pessoa que aquilo que você fala, você não faz. Para pensar quantas coisas a gente fala e não faz. Isso é um encantamento. Eu estou tão encantado comigo
que eu falo, mas eu sou totalmente... eu não sou poroso ao que eu falo. Na verdade, eu sou distanciado do que eu falo. Né? E essa é uma construção de encantamento. E a gente tem que tirar esse encantamento das nossas vidas. Né? Esse personagem que é Bilam, que vai estar o tempo todo propondo manipulações, né? Quando ele vê que ele não consegue amaldiçoar, ele vai tentar criar uma outra arma não convencional, que é tentar trazer mulheres moabitas para encantar, né? Seduzir, né? Os hebreus. Sempre a ideia de que o encantamento é a maneira de você conseguir as coisas da vida. É enganar, é manipular, é produzir fachadas, miragens, ilusões, que é a prática do ilusionista, que quer te encantar. Você quer ficar tão como a criança fica naquelas festinhas, ela está tão encantada com aquele personagem, né, que ela é capaz de viver naquele mundo que aquele indivíduo não consegue fazer nada do lado de fora. São tudo truques, mas são truques labirínticos que nem ele sabe que são só truques. Então, esse a armadilha específica dessa nossa leitura, uma armadilha que nos pega a todos. Quantos esforços nós fazemos a partir do encantamento? Encantamento por nós mesmos. A ideia de não haver encantamento ou mágica, né, em Israel, nessa proposta espiritual, é de você se desvencilhar desse abracadabra ao inverso, onde tudo que você diz não acontece na ação, não acontece no mundo. Até a próxima semana.